irritado nem aguarda mágoa. Quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém. Muito bem, Rafa. Isso aí futuramente está colaborando também aqui na igreja. Bom dia, amados. Bom dia. É muito bom estar reunido novamente com todos vocês. Nós vamos prosseguir com a nossa série Romanos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, capítulo 9 até o 21. Acharam? Amém. Vamos orar então. Pai eterno, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor. Tão grande privilégio, Senhor, de podermos estar junto com os irmãos, Senhor, poder compartilhar a Tua palavra, Pai, e que possamos sair daqui edificados, Senhor, transformados, Senhor, e que hoje possa ser um dia especial em nossas vidas, Pai, porque estamos olhando a Tua palavra, Pai, estamos estudando a Tua palavra, estamos entendendo, Pai, o que Tu deixaste de testamento para cada um de nós, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura do 9 até o 21. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirva ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com que se alegrem. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar pessoas de posição inferior. Não sejam sábios em seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o todo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu gostaria, antes de entrarmos direto na palavra, fazer uma pequena introdução, contextualizando esse livro de Romanos. Paulo não conhecia e nem foi o fundador desta igreja. Provavelmente ela foi estabelecida por judeus e pelos prosélitos que se converteram na festa de Pentecostes, né? Como diz lá em Atos 2:5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindos de todas as nações do mundo. Ali, provavelmente, essa igreja foi fundada, né? Daquelas pessoas que estavam ali, que formaram essa igreja. Essa carta é uma carta de apresentação, já que Paulo não tinha conseguido nos seus planos ir a Roma, e ele escreveu essa carta a fim de conseguir apoio para ir à Espanha, algo que ele também não fez. A igreja, nesse momento, era formada por judeus e gentios,
e havia uma grande tensão entre eles pelo fato que os judeus convertidos não viam razão para abandonar os seus costumes. E ao contrário dos gentios, que tinham outra mentalidade. Eles não circuncidavam, seus filhos comiam qualquer coisa e não guardavam o sábado. Então, nesse capítulo, Paulo vai falar a respeito da necessidade de amarmos nossos irmãos e a Deus. E o amor que devemos ter pelos que nos perseguem e os nossos inimigos. Estudando o livro do Augusto Nicodemos, ele fala que essa primeira parte do capítulo fala de amar a Deus e aos seus irmãos, tendo em vista a tensão interna que a igreja vivia. E a segunda parte vai falar do amor que devemos ter para com os nossos inimigos, no sentido das perseguições por parte dos romanos. Essa carta de Romanos é a mais longa escrita por Paulo, além de ser considerada por muitos como a mais grandiosa obra que nós temos na Bíblia. Ela contém a mais completa explicação sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência a Moisés. Ela é a pura explicação do Evangelho do Senhor, e Paulo consegue aplicar seu conhecimento do Antigo Testamento para autenticar o Novo. Ela realmente, para quem já teve a oportunidade de ler essa carta, ela é uma carta extremamente rica. Ela tem várias passagens do Antigo Testamento onde Paulo cita exatamente para aqueles judeus que tivessem ouvindo, entendessem o que ele estava querendo falar. Então, antes de começar, eu li até o capítulo 21, mas hoje eu vou me ater no versículo 9, porque ele vai ser a base dos outros 11 versículos desse capítulo. Então ele fala que o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Eu vou dividir isso em duas partes. A primeira parte é o título que nós colocamos na pregação, que é a difícil arte de amar. Nós vivemos num tempo onde o amor foi banalizado. Dizem que toda forma de amor ela é válida. O cantor disse que o juramento de amor seja eterno enquanto dure. E alguns dizem que o amor é como a chama que dura enquanto estiver acesa. Mas Paulo está falando, ele quer falar exatamente ao contrário disso. E na minha tradução, a palavra hipocrisia foi colocada como sem fingimento, como eu li anteriormente. O amor deve ser sincero. Alguém tem a tradução que está escrito hipocrisia? O amor seja sem hipocrisia. E hipocrisia é uma palavra usada para qualificar os autores que ocultavam as realidades através de máscaras. Então, vem do verbo em grego, vem do grego hipocrisia, a mesma forma de ler que o nosso português, que significa qualificação dos artistas de teatro com a habilidade de imitar a fala, fingir gestos e modos de outra pessoa. Atualmente, hipocrisia é o ato de forjar sentimentos, comportamentos e virtudes que nós não temos. Quando uma pessoa é incapaz de ser verdadeira, simula condutas e exige do outro aquilo que nem ela mesma possui, chegando ao nível aonde essa máscara vira o próprio rosto e ficando praticamente impossível de separar a máscara da pessoa real, da pessoa verdadeira. Amar não é uma emoção, amar é uma atitude.
Amar não é passar a mão na cabeça, mas amar é ensinar. Nós vimos anteriormente nesse capítulo que Paulo fala sobre dom de admoestar. Admoestar não é você brigar com alguém, admoestar é você ensinar com amor uma pessoa. E exatamente aqui, amar não é você passar a mão na cabeça do erro. Nós estamos estudando sobre o perdão, e isso é muito claro, o perdão e o amor, eles andam juntos. Você não pode perdoar se você não ama. E você não ama se você não pode perdoar. E aqui é exatamente isso. E nós temos uma referência de amor muito grande. E ela é representada pelo amor de Deus, o amor ágape, ou seja, um amor incondicional. Esse é o nosso norte de amor. Muitas vezes nós entendemos com o amor entre homens e mulheres, entre pessoas, mas não, a nossa referência de amor bíblico é o amor ágape, o amor de Deus, aonde ele é incondicional. Nós não vamos ver hoje, mas nós podemos ver que Paulo também, que ele vai falar sobre os inimigos. A palavra diz que amar os amigos é muito fácil. Ame os seus inimigos. Nós vimos agora que o Rafinha, ele leu 1 Coríntios 4, de 4, né? 13. Isso, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, né? Que diz o seguinte, o amor, olha só, olha a referência de amor que a palavra diz, que serve para nós. Ele diz que o amor é paciente, ele diz que o amor é bondoso, ele diz que o amor não inveja, nem se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A gente fica até... Olha essa referência, isso é amor. Essa é a referência que Paulo está ensinando à igreja. Essa carta foi direcionada aos cristãos que estavam em Roma, e ela serve para os cristãos que estão aqui agora, reunidos nessa sala, nesse hotel, nesse momento em Florianópolis. Não é algo que passou, como muitas vezes nós olhamos o Antigo Testamento e nós vemos que Deus fez algo específico com aquele povo, mas essa carta não. Ela serve para cada um de nós, para que nós possamos entender, rever o nosso entendimento do que é amar. Amor não tem restrições, não tem partidarismo e nem acepção. Às vezes costumamos amar aquilo que nos atrai nos olhos. Costumamos amar aquilo que é bom para mim. Essa é muitas vezes a definição. Eu não posso fazer isso porque isso não é legal para mim. Isso não me faz bem, isso não serve para mim. Mas aqui Paulo vem acabar com esse entendimento, essa emoção que muitas vezes nós vivemos porque nós cremos que amamos. E aqui ele vem desfazer esse entendimento. E eu coloquei aqui 2 pontos para que nós possamos... Aliás, o segundo ponto agora, o primeiro foi a difícil arte de amar. O segundo ponto é escolha certo. Não é escolher alguém certo para amar. É que a sua escolha, como está falando a segunda parte desse versículo, é odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. A gente pode perceber que Paulo aqui, ele usou no mesmo versículo, o amor
e o ódio. Devemos então amar e odiar na mesma intensidade. Devemos apegar-nos ao bem e abominar o mal na mesma intensidade que nós amamos. Odiar é o oposto de amar. E essa deve ser a nossa atitude diante do pecado, da injustiça e da maldade. Muitas vezes viramos as costas para o que esse mundo tenebroso tem oferecido, esse mundo colorido. Muitas vezes nos agradamos com certas situações, ao invés de nós odiarmos, ao invés de nós termos uma oposição. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério, que muitas vezes a igreja ela se corrompe para agradar. A igreja às vezes se corrompe para que ela seja agradável a quem está ouvindo. E nós não podemos e quem prega não pode ter essa liberdade de tirar a verdade de Deus para falar o que eu penso, o que eu creio, para que motive a sua vida. O que tem que motivar a vida do crente é conhecer a sua palavra e aplicá-la. Nós temos que reconhecer, nós temos que conhecer a palavra, reconhecer o que está sendo, a mensagem que está sendo colocada, e isso alterar a nossa vida. Paulo fala: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renova a sua mente. O crente ele tem que renovar o seu entendimento. Necessariamente, todo dia nós aprendemos algo, todo dia nós vemos algo que necessita que nós tenhamos esse entendimento da mudança, dessa metanoia, que é a mudança de pensamento. Talvez algo que agrade com os olhos, mas será que é lícito? Paulo ele fala, os gregos falavam, tudo é permitido, toda forma de amor é permitida. O amor pode começar e acabar, mas Paulo fala, pois é, vocês falam que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo vai fazer parte da minha vida. Nem tudo vai mudar o meu entendimento de quem é Deus. E eu quero aplicar isso à igreja. A primeira aplicação é: não condicione o seu amor. Eu amo se alguém me fizer bem. Eu amo se alguém me tratar bem. Eu amo se alguém fizer o que eu gosto. Eu amo porque se alguém for da maneira que eu queira que seja. Mas na verdade, muitas vezes nós vamos ser desprezados. Muitas vezes nós vamos ser rejeitados. Muitas vezes nós vamos ser até mesmo abandonados. Mas lembre-se, isso não é referência. Lembre-se do amor do Senhor para conosco. Nós já vimos no capítulo 7 desse livro, do capítulo 5 desse livro de Romanos, que ele vai falar que dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem talvez... Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que eu copiei errado ali. É capítulo 5, versículos 7 a 8. Vai dizer: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos no erro.
Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu vou convidar você também a abrir lá em 1 João. Quando a palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange, e muitas vezes a gente se constrange com tanta verdade. É como se muitas vezes o Senhor nos colocasse na parede e falasse: essa é a referência de amor, meu filho. Essa é a referência de amor que eu quero que vocês tenham um pelos outros. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7, o título está escrito: o amor de Deus. Que vai dizer o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pois foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se não amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus. Amor de Deus assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Mais uma vez, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas se odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Palavra forte, né? Que desafio. Que desafio nós temos com essas palavras de João, se referindo ao amor. E como ele viu aqui, ele comparou o nosso amor com o amor de Deus. Ele disse: se nós não amamos a Deus, nós somos incapazes de amar alguém. Aliás, ao contrário, se nós não amamos as pessoas, nós somos incapazes de amar a Deus. Quão difícil tem sido viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo cheio de rivalidades, nesse mundo tão provocativo, aonde a verdade de Deus ela é questionada.
aonde a verdade de Deus é substituída por sentimentos do homem, por sentimentos que agradam o seu coração ou justificam as suas ações. Vivemos um tempo onde a verdade de Deus, ela pode ser, a verdade, se eu falar a verdade de Deus, eu posso ser condenado por isso. Porque a verdade de Deus, ela vai contra toda a mentira do mundo. Nós temos falado sobre isso, que hoje nós vivemos num tempo onde falar de amor ainda é fácil, mas vai chegar o tempo aonde a igreja, aonde pessoas vão querer calar a igreja e consequentemente vai querer me calar e calar você. Consequentemente vai querer que a verdade de Deus seja substituída pela mentira de Satanás, pela mentira do diabo. Talvez a gente não costuma falar esses dois, esse nome do diabo, nome de Satanás, mas ele está em derredor, procurando a brecha para poder colocar as suas garras. E nós devemos estar alerta como igreja. Nós devemos, como igreja, estar atento à movimentação do mundo. E o principal argumento para combater esse mal é o amor, porque Deus é amor. O amor, ele quebra, como ali nós vimos ali em 1 Coríntios. O amor, ele é algo maravilhoso, porque ele vai dizer todo esse entendimento que o mundo não entende. Vai dizer que o amor, ele tem que ser condicional. Eu amo você se você me amar. Eu amo você se você fizer o que eu quero, o que eu acho, o que me faz me sentir melhor. E Paulo desconstrói tudo isso. Ele vem desconstruindo toda aquela arrogância do judeu, aonde ele se achava o escolhido, exclusivo. Paulo vem e fala o contrário. E ainda diz o seguinte, nós arrancamos de vocês para que nós pudéssemos ser enxertados nessa videira, para que nós pudéssemos hoje também sermos a promessa de Deus. A segunda parte da aplicação que eu quero colocar hoje é: não fique em cima do muro. A primeira foi: não condicione o seu amor. E a segunda é: não fique no muro. Porque muitas vezes é muito fácil, né? A gente ficar no muro. Eu não mexo com a Silva e ela não mexe comigo, nós ali ficamos de bem. Mas na verdade, não permita se contaminar pelas ofertas do mundo. Não namore com o pecado. Não se apaixone pelo mal. Em Provérbios 4, 26, não precisa abrir que eu já tenho, Provérbios 4, no versículo 26 a 27, diz assim, Provérbios, na verdade, não é um mandamento, é um conselho. Salomão dá um conselho, eu vou dar um conselho para vocês. Não fique no muro. Veja bem por onde anda. Os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Que conselho que Salomão nos dá. Observe. Saia do muro. Quem está no muro, na verdade, não quer se envolver. Quem está no muro não quer tomar, na verdade, ou não quer participar da ação de Deus.
A pessoa que fica em cima do muro é aquela pessoa que cruza os braços diante das coisas que estão acontecendo. Amar, como eu falei ali, amar é admoestar. Amar é chamar atenção. Amar é alertar. Amar é você se preocupar com a vida do seu irmão. Amar é se preocupar com o que o mundo tem caminhado. É isso que Paulo está falando. Na verdade, ele colocou isso diante daquela igreja, aonde os judeus não... Aí até um exemplo que falava de repente da ceia, como ficava difícil. Porque os judeus eram cheios, esses judeus convertidos, eles eram cheios de tradições. E os gentios não. Os judeus tinham regras que cumpriam até mesmo diante de comer. E Paulo fala, esqueçam isso. Porque o maior do que todas essas tradições é o amor. O maior do que tudo isso que vocês estão achando que é o certo, é o que acham que dessa maneira vocês amam a Deus, abram mão disso. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Ame o gentil. Coma com o gentil. Isso é verdade em nossas vidas. A igreja tem que passar por um grande processo. Um processo de não ser partidarista. A igreja hoje, ela é cheia de divisões, cheia de achismos. E a igreja de Cristo, ela tem que ser transformada. A igreja de Cristo, ela tem que, primeiramente, antes de qualquer coisa, saber o que é amar. Nós não julgamos porque amamos. Nós abraçamos porque amamos. Eu não condeno porque amo. Muito pelo contrário. Nós absolvemos porque amamos. E como nós vimos, o amor e o perdão andam juntos. O amor e o perdão caminham lado a lado. Não posso fazer uma coisa sem a outra. Eu não posso perdoar, como eu falei anteriormente, se eu não amo. E se eu não amo, eu não perdoo. E a referência disso foi o amor de Deus. Jesus incorporado em homem, Deus incorporado em homem, aonde ele se doa em amor por cada um de nós. É difícil nós entendermos que quem devia estar crucificado era eu e você, não ele. E o mais interessante é que ele fala que eu faço isso porque eu quero. Ele é Deus. Talvez de repente fizesse assim, acabasse tudo. Mas ele não, ele precisou levar sobre ele tudo que nós merecíamos. Porque não entendíamos esse amor. Mas hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, pela misericórdia e graça de Deus, nós podemos aqui compartilhar esse amor com cada um nessa manhã. E mais, não somente compartilhar, nós podemos aplicar esse amor para cada um de nós. Talvez em tempos passados eu pudesse fazer um apelo e falar a quem quiser vir aqui à frente, que está com dificuldade de amar, que viesse, mas não precisamos mais disso.
Mas o apelo é feito de qualquer maneira. Se hoje você tem dificuldades de amar, se hoje você tem dificuldade de perdoar, pense bem que Deus amou a você, Ele perdoou a você por amor, e faça da mesma maneira, porque se você não fizer, você não conhece a Deus. Não é fácil, mas ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Alguns falaram: Jesus, como é fácil de seguir, como é difícil de seguir. E parafraseando, Jesus mais ou menos falou: querido, a porta da casa e a serventia vai, mas só fica aqui aqueles a quem eu escolhi. Que essa mensagem sirva para você essa manhã, que nós possamos rever o nosso entendimento de amor, nós possamos realmente aplicar isso em nossas vidas. A palavra diz que no final do tempo, o amor do homem para com Deus esfriaria. Não o dele por nós, mas o nosso por ele. E que nós possamos ter esse entendimento dessa verdade. Isso é uma verdade que está na palavra de Deus, que chegaria um dia, que está chegando, ao homem vai se desviar dessa verdade e vai se afastar do Senhor. Louvado seja o Senhor pela graça e misericórdia que hoje nós estamos aqui, atraídos por esse amor. Cantamos isso esta manhã. Fomos atraídos pela cruz, pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém.